Olá, tudo bem? Vamos falar sobre sexo? Mas antes de falarmos sobre sexo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber os vídeos futuros que eu enviarei. Também peço a você para que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ah, e mais um detalhe, por favor, lá no final, nos comentários, diga para mim se aquilo que você ouviu aqui hoje de alguma forma foi novidade ou se você já sabia de tudo. Então você coloca assim, já sabia ou novidade. Não precisa dizer qual foi, tá bom? A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o ser humano e a Bíblia diz que Deus criou o sexo. Será que Deus criou o sexo só para procriação? Será que Deus fez o sexo apenas para que o homem e a mulher pudessem ter filhos? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Em Gênesis 1, 28, nós lemos assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Fica muito claro neste verso que é propósito de Deus que o homem se reproduza, que o homem povoe toda a terra. E quando nós vemos este verso, não fica claro aqui para nós se o sexo deveria ser feito apenas para procriação ou não. No capítulo 2 de Gênesis, o verso 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus planeja aqui fazer uma mulher idônea ao homem, nem superior nem inferior, seria uma como o homem, seria semelhante ao homem, mesmo nível do homem. E no verso 24 ele diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão aqui, uma só carne, significa literalmente que o homem e a mulher, através do ato sexual, deixam de ser dois seres e se tornam apenas um ser. Eles se tornam uma única carne. Ser uma única carne é curioso, porque você, quando casa, você sente o que a tua esposa está sentindo, a tua esposa sente o que você está sentindo, e as pessoas, elas se casam com um grande propósito de serem felizes. Tá tudo errado. Nós precisamos nos casar com um grande propósito de fazer o outro feliz. Porque se eu faço o outro feliz, eu vou sentir o que ele sente. E se o que ele sente é a felicidade e a alegria, eu sentirei isso na minha vida também. Fica a pergunta: e o sexo? O sexo é só para procriação? Não. Como que eu provo que o sexo não é só para procriação? Pela questão do prazer. Se não fosse para o prazer, Deus não haveria criado o orgasmo. Deus criou o orgasmo como um presente para o homem. E posso te dizer uma coisa? Assim como Deus criou o sexo e tudo que Deus criou era muito bom, o sexo também era muito bom. Não há nada de errado com o sexo, não há nada de sujo com o sexo. Você não precisa ter vergonha em falar sobre sexo, você não precisa ter vergonha em pensar sobre sexo. A sexualidade é um presente divino. Deus nos criou e nos dotou desta bênção, desta alegria. Logo, eu e você podemos saber, sim, Deus nos criou para que nós pudéssemos sentir o prazer na sexualidade. Outra dúvida que as pessoas comumente nos fazem é a seguinte: Pastor, o sábado é santo, separado por Deus para coisas especiais. Como fica o sexo no sábado? Eu tenho uma forma muito fácil de resolver esse problema. Deus criou o sábado e o fez santo. Deus criou o sexo e o fez santo. Qual o problema de você praticar um ato que é santo num dia santo? Nenhum. No entanto, se você acha que não deve fazer, eu respeito a sua posição. Mas estou sendo assim extremamente transparente com você, dizendo que não vejo dificuldade alguma neste assunto. Eu acho que é um pouco de excesso de pudor quando você diz assim: não, no sábado não podemos praticar o ato sexual porque este prazer seria pecaminoso. Não concordo com isso. Se Deus nos criou e nos dotou da capacidade sexual, é porque Deus deseja também que ao longo do sábado a gente experimente essa bênção e essa dádiva.
Outro assunto que é comumente tratado e sempre nos perguntam é: pastor, como fica a questão das posições sexuais no casamento? Queridos, deixa eu explicar um detalhe aqui para vocês. O sexo é santo, mas o sexo santo é aquele que é praticado dentro do casamento. O sexo praticado fora do casamento, Deus vai chamar de outros nomes. Deus vai chamar de adultério, ou vai chamar de fornicação, e estes não têm aprovação de Deus. O sexo é santo e não há nenhum problema com ele, desde que ele seja praticado no ambiente do casamento. Agora, como fica essa questão das posições sexuais? Vou responder para você. Eu vou ler com você Romanos 1, 26, que diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Esse texto, ele está falando do sexo anal. Deus não aprova o sexo anal. O sexo anal, ele é desonroso, ele é prejudicial. O sexo anal não está naquilo que Deus planejou para a sexualidade humana. Quando Deus os fez homem e mulher, pênis e vagina, ele os fez como peças de um quebra-cabeça. E essas peças desse quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Então, o sexo vaginal, criado por Deus, idealizado por ele. Agora, como fica a questão das carícias? Pode ter carícias numa relação sexual ou não pode? Sim, claro que pode. Deus criou todo o corpo humano com terminações nervosas e com a capacidade de sentir prazer. Nós sentimos prazer na ponta dos dedos, nós sentimos prazer ao ouvirmos sons, nós sentimos prazer ao sentirmos aromas, nós sentimos prazer através do paladar, nós sentimos prazer através de um beijo na pele do rosto, um beijo no pescoço, um beijo no ombro. Todo este prazer é o prazer que Deus proporciona. Logo, faz parte do plano de Deus, sim, que haja carícias na relação sexual. E aí vem a pergunta: e o sexo oral? O sexo oral, se você parar e pensar assim, eu vou ter apenas uma relação onde o único sexo que será realizado será o sexo oral. Ele não é necessário. Deus não criou uma coisa para outra coisa. Agora, se você falar assim, durante a minha relação sexual haverá algum tipo de carinho ou carícia realizado através dos lábios, através do beijo, através da palma das mãos, através da barriga, através de qualquer outra parte do corpo, não há problemas. Entende isto? Logo, se nós vivenciarmos a sexualidade que Deus planejou para nós, tudo será mais fácil. Quero encerrar essa breve apresentação do tema da sexualidade abordando um último aspecto: a questão da educação sexual para com os nossos filhos. Muitos pais perdem a oportunidade de ensinar seus filhos tudo aquilo que eles precisam saber sobre sexualidade e entregam essa responsabilidade a terceiros, professores, outros familiares, talvez a escola, talvez a sociedade, talvez aos amigos. Nós precisamos ser conscientes de que sexualidade é uma área do conhecimento como tantas outras. E se o nosso filho nos pergunta, o correto a fazer é responder a ele sempre a verdade. Não importa o que ele te pergunte. Não importa também quando ele te pergunta. Se ele perguntou, reforce a pergunta para você ter certeza que você entendeu exatamente aquilo que ele quer saber e diga a ele como resposta a verdade sobre aquele assunto. Se ele perguntar algo que você não saiba, diga a ele, fala: olha, o papai, a mamãe, nós não sabemos ainda sobre este assunto, mas nós vamos buscar informação e nós vamos aprender juntos. Quando nós temos essa postura, os nossos filhos confiam na gente. E eles não vão se interessar a buscar esse conhecimento sobre a sexualidade deles com aqueles que não os amam como nós os amamos. Espero ter ajudado, tá bom? Um forte abraço para você, que você possa usufruir da sua sexualidade ao máximo.
com a bênção do Senhor e a presença do Senhor na sua vida, tá bom? Fica com Deus.